Seja bem-vindo ao Estudos Eckhart, uma página voltada para estudos bíblicos, estudos teológicos, filosóficos, históricos, hermenêuticos, uma página onde a gente se aprofunda um pouco mais na Bíblia para que você possa conhecer melhor. Essa página tem esses estudos e toda segunda-feira, às 21h, também temos uma live com estudos bíblicos onde eu participo ali respondendo perguntas ou dando estudos que as pessoas querem, necessitam. Junto a esta página, eu também tenho uma outra página de estudos, que é a Escola Bíblica Virtual. A Escola Bíblica Virtual foi criada no período da pandemia para que você possa conhecer um pouco mais da Bíblia, estudos bíblicos com temas bíblicos, sem entrar muito em detalhes, não apresentar mapas, não apresentar determinados assuntos que estão mais voltados à área teológica, hermenêutica, histórica dos estudos. O intuito é fazer que você possa ser mais capacitado com essas duas páginas, você possa ajudar você e assim você possa exercer melhor o seu ministério e trabalhar melhor no reino de Deus. Se você está chegando agora, saiba que Estudos Eckhart e a Escola Bíblica Virtual, as duas estão no Facebook, mas também estão no YouTube. Então, que você esteja clicando aí, dando seu like, esteja compartilhando, seguindo no Facebook, acionando o sino, e no YouTube que você se inscreva e também acione o sino. Acionar o sino é importante para que você receba as notificações, porque toda segunda-feira às 8 horas da manhã e toda quinta-feira às 8 horas da manhã entram 2 estudos novos para você, e também para que você possa me ajudar a alcançar mais pessoas. O intuito é fazer com que esses estudos cheguem a pessoas que querem conhecer melhor a Bíblia e não tem tempo ou oportunidade de poder estar fazendo um seminário. Então, esse é o propósito que eu tenho, de estar abençoando vidas. E eu espero que você esteja me ajudando com isso, ok? E meu nome é Tione Eckhart. Eu já coloquei alguns estudos colocando aí um pouco do meu currículo e eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Que Deus esteja abençoando vocês e vamos continuar com os nossos estudos. No estudo anterior eu falei sobre a perseguição da igreja, a paz que passou a ter quando Paulo se converte, e também falei sobre a conversão de Paulo, colocando ali todo o seu currículo que a Bíblia apresenta, e bem interessante, você pode ver lá no outro estudo que é apresentado no início de Atos capítulo 9, no início do capítulo 9 do livro de Atos Apóstolos. Hoje eu vou estar falando sobre Saulo pregando em Damasco. Então nós vamos trabalhar com Atos de 9, capítulo 9, do versículo 20 ao 32. E vamos conhecer o que Saulo fez aí, para que você possa conhecer um pouco mais. Então, no estudo de hoje, continuamos falando sobre a vida de Paulo, ou Saulo, como a Bíblia vai apresentando até que ele mude de nome, e como foi a sua vida logo após a sua conversão. No versículo 20, diz o seguinte: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então, em seguida, da conversão, e nós vimos ali que Saulo foi para Damasco, ele estava em Damasco, então vamos trabalhar um pouco aqui, que ele ficou esse tempo em Damasco trabalhando, antes de voltar para Jerusalém e conhecer os apóstolos. Saulo começa a pregar nas sinagogas, e ele era muito respeitado, nós vimos isso no estudo anterior, só que agora ele começa a falar de Cristo como sendo Filho de Deus. O versículo 21 diz: ora, todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Então veja que coisa interessante, que todos ficaram assustados, atônitos e assustados com a mudança que ocorreu na vida de Saulo, porque todos sabiam qual era o propósito, a carta que ele tinha recebido, a autorização para prender, arrastar as pessoas até Jerusalém, e agora, ao invés de fazer isso, ele estava pregando de Jesus. Então veja como a vida de Saulo mudou radicalmente, e todos perceberam. No versículo 22 diz: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, essa palavra confundir significa criar desordem. Então Saulo estava ali e eles estavam ficando desordenados, eles não sabiam o que fazer. Ele era para perseguir, agora ele está falando de Cristo. Ele estava mentindo, era uma estratégia dele para alcançar
esses seguidores de Cristo, né, do caminho, como eles chamavam. Então começou a confundir o que estava acontecendo. Do versículo 23 ao 25 diz assim: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Então os judeus fizeram o que Saulo fazia: vamos planejar e vamos matar Saulo, porque ao invés dele perseguir os cristãos, ele está indo contra os judeus, e está falando desse Cristo, então vão matar. Então os discípulos que Saulo já tinha, as pessoas que começaram a se converter e seguir, começaram a ver então que Saulo ia ser morto, então o salvaram, e nós vimos ali o que aconteceu. E nesse período então Saulo foi para Jerusalém, ele sai de Damasco e caminha para Jerusalém. Vamos conhecer então um pouco Saulo em Jerusalém e depois em Tarso, sua cidade natal. Versículo 26, ele vai começar falando sobre isso. Mas antes da gente chegar lá, eu quero mostrar um pouquinho no mapa o que ele fez desse retorno, né? Saulo estava aqui em Damasco e aqui está Jerusalém. Então ele faz esse trajeto até chegar a Jerusalém e se encontrar com os apóstolos, os discípulos também e os cristãos que ali se encontravam. No versículo 26 diz: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então, ao chegar em Jerusalém, os discípulos não acreditaram na conversão de Saulo. É algo de se esperar, até porque ele perseguia, podia ser uma estratégia dele. Então eles não acreditavam nessa conversão. Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes o que ele vira no Senhor, o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então, mais uma vez, Barnabé vai começar a mudar. Ele pega Saulo, leva até os apóstolos e conta para eles o que aconteceu, e como Saulo estava pregando em Damasco, o que aconteceu em Damasco. Então, há um testemunho da conversão de Saulo, da mudança de vida de Saulo. Isso foi muito importante para Saulo e para todos os discípulos ali. No versículo 28 a 30 diz assim: estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então o que acontece? Saulo continuou pregando e os judeus helenistas são os judeus que são influenciados pelo grego, né, pela cultura greco-romana. Então eles já conheciam ali essa parte grega, e Saulo começou a falar com eles, começou a influenciar, e eles começaram a querer matar Saulo porque ele estava falando de Jesus. Mas aí novamente os discípulos protegeram Saulo e o levaram ao Porto de Cesareia, e de lá Saulo foi para sua cidade natal, que é Tarso. Um ponto importante de destacar aqui é que, como o cristão, ele ama a pessoa que se converte, o outro cristão, como ele ama aquele que segue a Jesus. Saulo até então ele tinha saído para matar, e ele mesmo fala que ele perseguiu muitas pessoas, que ele fez pessoas blasfemarem através do uso da força. Então ele deixa bem claro, nós vimos isso no estudo anterior. E agora os cristãos estão amando e protegendo a vida de Saulo. Como Deus trabalhou na vida de Saulo e como os discípulos entenderam a conversão de Saulo. Isso é muito importante a gente ter isso em mente, porque isso tem que acontecer na nossa vida, dentro da igreja também, isso é importante. Então vou colocar os mapas aqui para que você possa conhecer esse trajeto de Saulo até Tarso, né? Então Saulo está aqui em Jerusalém e ele vai até o porto de Cesareia, que é o que diz o versículo 30, né? Foi até Cesareia, havia um porto nessa região ali que pega a faixa de Gaza e vai subindo ali até Tiro, vai até lá em cima. Há muitos portos, entre eles tem um porto conhecido de Jope, de história de Jonas, de Pedro, que vai também pregar ali. Então Saulo foi até Cesareia. Então ele caminha de Jerusalém a Cesareia para que ele possa ir até Tarso. Aqui a gente vai ver um pouco melhor, uma outra visão. Jerusalém está aqui e lá está Cesareia. Então Saulo faz esse trajeto até chegar ao porto de Cesareia. E de Cesareia, né, ele sai de Jerusalém e vai para Cesareia. E de Cesareia, então, ele vai até Tarso, sua cidade natal, que é uma cidade também litorânea. Então Saulo está ali para estar falando o evangelho para aquelas pessoas ali da Cilícia. Então é muito importante conhecermos isso. E diante disso nós vamos ver o resultado de Saulo, da sua conversão dentro da igreja. O que aconteceu? O versículo 31 diz: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número.
Um outro ponto muito importante nós vemos, né, é quando diz assim, a igreja na verdade, quer dizer, a palavra aqui significa a igreja por completo, todos da igreja, todos os discípulos que se converteram, eles passaram a ter paz. Paz é um conforto interior, é a paz que vem de Deus, o shalom, algo que só Deus pode proporcionar. Eles pararam de ter medo da sua vida porque Saulo se converteu. Então eles começaram a ter paz no seu interior. E o texto vai dizer que isso aconteceu em Judéia, Galiléia e Samaria. E eles edificavam-se, né? Edificando significa como se estivesse construindo a sua casa. Quer dizer, eles começaram a se fortalecer, a igreja começou a ter estrutura, fundamento, puderam estudar melhor, compreender as escrituras melhor, crescendo dentro dos ensinamentos dos apóstolos e caminhando é viajando, atravessando. Então estavam fortalecidos e foram anunciando, pregando o evangelho, cumprindo assim o ID e no conforto do Senhor. Eles estavam nesse período tendo consolação, exortação, o conforto de Deus. Porque muitas pessoas acham que Deus ele só vai fazer coisas que vai fazer a pessoa se sentir bem, mas às vezes a pessoa precisa ter uma exortação, uma mudança, reconhecer onde está o erro. Então é muito importante. Ela caminhava, né, pregando o evangelho pelo temor a Deus, obedecendo a ordem de Deus, mas ela também tinha um conforto, a exortação, a consolação. Então o que aconteceu? A igreja ela começou a viver o ID verdadeiramente após a conversão de Saulo. A conversão de Saulo foi realmente marcante para a vida da igreja, e isso é muito importante. Tudo isso se cumpre o que acontece com a vinda do Espírito Santo, né? E vai dizer que crescia em número, aumentavam em números as pessoas na comunhão e espiritualmente. Então as pessoas elas aumentavam de acordo com a comunhão do Espírito Santo que ele proporcionava na vida das pessoas. Então é o que aconteceu lá, né? Jerusalém deveria pregar, Judéia e Samaria, e devia ir até os confins da terra. E estava acontecendo, né? Quando Saulo vai a Tarso, já começa então a caminhar aí para os confins da terra. Um ponto importante no versículo 31 é que a igreja por completo teve paz. Isso é muito importante de entender. Mas qual foi o motivo que levou a igreja por completo ter paz, todos terem paz? Acabou a perseguição? Não, eles estavam perseguindo, eles queriam perseguir Saulo, eles queriam matar, eles tiveram que tirar Saulo dali. O que aconteceu? Então não foi, a perseguição não acabou. O que aconteceu é que ela continuava tendo Cristo em comum, seu reino como objetivo e o auxílio aos irmãos conforme as suas necessidades. E ela começou a pregar, a ter base, a estudar, a conhecer, a se edificar, a se fortalecer e a pregar o evangelho. E isso é muito importante. Nós temos que trabalhar assim, a igreja tem que se fortalecer, ela tem que se unir aos irmãos, ela tem que sair, ela tem que ir, cumprir o que Deus falou. Isso é o que nós devemos fazer como igreja, como povo de Deus. Foi assim então que eles salvaram Saulo, tirando ele ali daquele local, levando para outros locais. Isso é o que vai fazer a grande diferença na vida dos cristãos. E a partir do versículo 32, nós vamos ver aí um pouco da história de Pedro. Então isso vem para outro estudo. Hoje nós trabalhamos apenas em relação a Saulo, esse finalzinho da história que é importante, porque não é mais a conversão dele, mas é o testemunho de vida dele e o que significou esse testemunho para a vida dos irmãos da igreja, dos cristãos. E o que a gente pode tirar então para os dias de hoje? Quais são as lições que nós podemos tirar da conversão de Saulo, da sua pregação, desse trabalho? Primeiro, devemos reconhecer o perdão de Deus na vida dos outros, mesmo que essa pessoa seja alguém muito ruim. Quando a pessoa se converte, o perdão de Deus realmente ele tem valor, e nós temos que ver isso, reconhecer. Mas não é reconhecer apenas porque a gente gosta, a gente quer, pelo testemunho. Saulo deu testemunho, ele pregava a Cristo, então devemos reconhecer isso. Ou devemos agir como Ananias e Barnabé. Eles dois pegaram Saulo e confiaram na conversão. E devemos fazer isso. E não é confiar no que a pessoa fala, mas confiar no que o Senhor pode fazer na vida de alguém. É confiar na obra do Senhor. Ou devemos confiar no Senhor e deixar o passado das pessoas nas mãos de Deus. Todos nós vamos prestar contas das nossas coisas, tudo que nós fizemos. Todos nós vamos ter consequências dos nossos atos, dos nossos erros. Paulo mesmo diz isso, olha, ele vai dizer lá para frente, se não me engano, em Gálatas ele vai dizer, tudo que o homem plantar, em Gálatas sim, ele vai dizer, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Você vai colher as consequências dos seus erros, dos seus pecados. Por isso nós devemos confiar o nosso passado em Deus e não ficar toda hora voltando ao passado, apontando. Se houve conversão, houve mudança, é porque Deus está trabalhando e deixa nas mãos de Deus. E outro ponto importante, a igreja só tem paz, só se edifica, caminha e cresce quando ela aprende a amar o seu irmão.
Mas não é esse amor que as pessoas falam por hoje aí não, aceitando os erros. É amar aquela pessoa que ela acha que não tem jeito e aí ela se converte. Não é aceitar a pessoa com seus erros e falar, ah, não, a gente ama. Não. É amar no amor de Cristo, vendo a conversão, vendo a atuação, o testemunho, o que Deus está fazendo na vida da pessoa. Isso é muito importante. A Bíblia deixa bem claro que Deus escolheu Paulo para ser um vaso de honra e passar pelos sofrimentos por causa do seu nome. E nós devemos entender isso. Agora, um ponto importante desse estudo que serve para a sua vida é: e você? Por que Deus escolheu você? Qual foi o propósito que Deus escolheu você para salvar você? O que Deus quer com a sua vida? Você já parou para pensar como tem sido você como cristão? Né? Qual é a sua função no reino de Deus? O que você tem feito como cristão? Saulo mudou de vida, você mudou? Saulo começou a pregar o evangelho, você prega a salvação, você explica para as pessoas o que aconteceu na sua vida. Saulo era um testemunho vivo. As pessoas falam de você, das mudanças que houve, ou você é aquele cristão gente boa que todo mundo gosta porque você é igual a todo mundo. Então você deve pensar um pouco sobre isso. Você tem sido um vaso de honra para o reino de Deus ou um vaso de desonra? Né? Afinal, para que Deus lhe chamou? Isso é o propósito que você deve pensar na sua vida. Esse é o estudo que eu queria trazer para o dia de hoje, falando sobre a vida de Saulo, ele chegando até Tarso. E nós, semana que vem, no próximo estudo, né, nós vamos falar um pouquinho sobre Pedro e o que Deus vai fazer ali com o povo em Samaria. E vamos entender, continuar estudando aí o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Que você possa estar sendo abençoado, entendendo melhor. Espero que tenha ajudado você. Que você então esteja curtindo, compartilhando, acionando o sino, se inscrevendo. Mas o mais importante também, esteja interagindo, coloque sua opinião, seu contato. Isso é muito importante para que a gente possa cada vez mais saber o que você está pensando. E se você quiser um estudo, coloque aí para que eu possa preparar, tudo bem? Que Deus esteja abençoando vocês e até o próximo estudo.